tudo bom? Que bom que você veio. Isso. Entra, já tá gravando. Oi, tudo bom? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à manhã. São 7 horas e 35 minutos, hora local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave e que o sinal de afivelar cintos seja apagado. Para mais informações, dirijam-se à nossa equipe em solo. Agradecemos a sua preferência. Tenham todos um ótimo dia. Hoje eu sou comissário de bordo, já há 8 anos, numa companhia aérea aqui brasileira. É a quarta maior, eu não vou falar qual é, mas vocês já Pode sabem. falar, pode falar, não tem problema nenhum. Acho que eles vão gostar. Tá, eu sou comissário de bordo na Avianca Brasil há 8 anos. Antes de entrar, eu já tinha feito o curso de locução. Então, desde o começo, toda vez que eu falava no PA, que é o Passenger Address, na verdade é o alto-falante da aeronave. Toda vez que eu falava no alto-falante, chamava a atenção de alguns colegas. Falavam, nossa, sua voz é bonita no PA, né? E eu falava, porque eu sou locutor também, eu tenho registro profissional de locutor, eu fiz o curso. Então, é por isso que eu chamei o Léo aqui, porque ele é um profissional que usa a voz e teve essa habilidade desenvolvida no curso, o curso do Senac, né? Que O você curso fez. do Senac, fiz no Senac. Eu não lembro quanto tempo de curso, eu acho que chegava a ser de 6 a 8 meses de alguma curso. coisa assim, É um curso Para técnico. tirar o direito de tirar o registro, né? Exatamente. E por que você fez Senac? Por que você tirou o registro? E Antes de procurou eu essa área? Então, porque antes de eu entrar na aviação... Posso tirar esse casaco? Pode, daqui? já vou ler. Dá licença. Pronto. Eu fiz jornalismo. Eu consegui completar um ano. Eu fiz 3 faculdades diferentes de jornalismo, porque eu começava e desistia, começava e desistia. E a que eu fui mais longe foi na Casper Libero. Eu fiz um ano. A tua intenção era fazer jornalismo Jornalismo, mesmo. E eu tenho uma grande amiga, nessa época que a gente fazia faculdade, ela também era da faculdade, que colocou no ar, fazia parte da equipe que colocou a Band News FM no ar. Sim, Né? o projeto. O projeto. Eu me apaixonei então por rádio, porque eu tinha muita proximidade com essa amiga e... Não, rádio é apaixonante. Então, eu já gostava. Porque quando a gente pensa em locução, a primeira coisa que a gente pensa é rádio. É rádio, não, eu já gostava. Hoje é podcast, né? Porque, na verdade, eu queria fazer telejornalismo. Sempre, cara, desde que eu me conheço por gente, que eu pegava os jornais de casa, vestia um blazer do meu pai e ficava sozinho no quarto, lendo as notícias, impostando voz e tal. Lógico que era ruim, né? Depois que essa minha amiga entrou no rádio, eu fiz umas gravações sozinho em casa. Eu não tinha técnica nenhuma, não conhecia, não sabia o que era locutar. Eu só ouvia e tentava imitar. E na época era diferente. Esse é o primeiro passo. Mas na época você vê como também evolui a diferença. A locução na época que eu era moleque, o padrão de locução era um Cid Moreira com aquela voz diferente, Boa impostada, noite. uma boa noite. Hoje em dia você vê como é mais informal a locução, tanto na TV, até no rádio. Sim, até o Jornal Nacional. O William Bonner está tentando quebrar de todas as formas essa seriedade, né? Exato. Tentando se aproximar mais. Mas isso é por causa da internet, né? Exato. Desde moleque eu queria fazer telejornalismo. E quando eu tive contato com o rádio, eu fiquei apaixonado, porque embora o telejornalismo tenha agilidade, o veículo mais ágil de todos é o rádio. Então, as notícias... É o primeiro lugar que a notícia é dada, né? Que E no confiável, rádio. né? Porque, na verdade, Confiável. hoje a tecnologia, a internet tem isso, mas você tem que procurar fontes confiáveis. Exato. Não, porque não é se nenhum, você for não pro é ninguém Facebook ver, você tá danado. Não é né? qualquer um Não é fake que news. porta um microfone E que tem a vá pro ar num responsabilidade. rádio formal, né? Numa emissora emissora de rádio. De credibilidade, Então eu me apaixonei pelo rádio, gostava de hard news. E aí tinha parado a faculdade, mas eu pensei, puta, eu vou fazer um curso de locução. Não, vou fazer porque eu estava apaixonado, né? O Léo também canta divinamente, mas pegar um take dele vai ser difícil cantando. Aí você acabou não indo para essa profissão. Não. E acabou indo para aviação. E me conta como isso te ajudou, desenvolver essa habilidade
te ajudou além da aviação? Começa aí. Você fez a locução e não foi para locução comercial, não foi para outros segmentos? Não. 30 perguntas ao mesmo tempo. Você tem noção? Vamos lá. Você tem noção de todo o mercado que existe para locução, de todos os segmentos? Hoje em dia não tenho. Mesmo no curso, a gente tinha contato. É um curso técnico, mas é um curso rápido. Então a gente tinha uma vaga ideia do que o mercado tinha, e mesmo porque quando eu fiz, na época o mercado era diferente, porque também o próprio mercado não sabia o que estava acontecendo. Sim. Hoje você tem uma força de rede social que na época não existia. Sim, hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Olha aí, estamos gravando com um iPhone, com uma Canon, luzinha, o miczinho apodito. Que é lindo. Não é? E pô, todo mundo tá produzindo conteúdo. Exato. E não só produzindo conteúdo, como sendo locutor. Curso mesmo, eles davam 5 tipos diferentes de locução que hoje também estão misturadas. Então não existe mais tão... Lógico, ainda existe. Não vou falar que não existe, mas é cada vez mais raro essa diferenciação. O locutor da qualificada, o locutor do FM, o locutor do varejo. Sim. Hoje você vê telejornal com locução de varejo. Sim. Né? O cara fazendo aquele auê e tem na programa internet. Tem profissionais na internet com o seu próprio canal e fazendo um outro tipo de locução, mais empolgada, mais engajada, mais até de opinião. Né? E não só, e eu vejo também que o mercado mudou também para uma informalidade. Eu não estou falando que ficou ruim, eu estou falando que mudou a forma de você locutar. Você para você chamar a atenção, você precisa estar cada vez mais informal, justamente por causa da internet, né? Não existe mais formalidade. Eu acho que as máscaras estão caindo todas, né? Essa que é a verdade. Eu acho assim, tem a máscara que quando você vendia um produto, você fazia uma pose. Hoje não, as poses caíram. Os valores se inverteram. Então, o que mais está se procurando é o real. Então, aquele locutor que sabe passar o real vai. Exato. Mas você estava falando um troço que eu achei super interessante, que é você ter que se inventar como profissional. Então, porque o locutor... Diferente de uma época em que você tinha um mercado muito bem definido, as formas. Então, eu quero ser locutor de propaganda, então eu vou fazer daquele jeito. Eu quero ser locutor de rádio, eu vou fazer desse jeito. Hoje você tem que se inventar. O profissional se inventa, porque o próprio mercado não sabe o que ele quer. Então, e o mercado ele vai atrás de quem está chamando atenção, de quem está tendo destaque de alguma forma, né? Como comunicador. Como comunicador. O importante é se comunicar. Em qualquer profissão. Qualquer profissão. E aí conta pra gente como é que isso ajudou na profissão que você foi cair de comissário. Como é que isso foi um diferencial para você? Foi e é a forma como... Bom, se comunicar é importante. A forma como você se comunica com o seu cliente, e a gente são passageiros e são nossos clientes, ela é importante por isso. Principalmente pelo tipo de trabalho que a gente faz a bordo da aeronave, que é lógico que é um trabalho de persuasão e de fazer o cara voltar, é um trabalho que eu adoro. De host, né? De receber. De hostess, mas também tem por trás aquele trabalho que isso é nosso background, que não vai aparecer toda hora, que é o trabalho da segurança a bordo. Que na verdade é o principal, mas não é para aparecer. Sim. Né? Então, quanto melhor você se comunicar com o seu cliente, com o seu passageiro dentro de uma aeronave, numa situação de aeronave, mais seguro está o seu voo, no sentido de que em alguma emergência você tem ele com você. Ele confia. Ele confia. Você chamou a atenção dele para um ponto que a gente tem quase um fetiche
de fazer a demonstração de emergência antes Sim, do não só para voo. vocês, mas pra gente que recebe também, né? Então, Também tem. eu falo de quem Ou recebe. você não tem um presta fetiche. atenção mesmo, você fala, nossa, Nada. que horror. E você vê na internet, tem comissários que tentam inovar e conseguem. Eu vi um comissário, acho que da United ou da Delta, opa, Opa, telefone tocou. que faz umas palhaçadas, mas ele chama atenção. Então o negócio é o seguinte, você precisa comunicar. E um trabalho de segurança, quanto melhor for a sua comunicação, mais seguro vai ser. Né? Então, toda vez que eu faço um speech, a gente fala um speech, um discurso, em livre tradução. Toda vez que eu faço um speech a bordo, eu comunico alguma coisa. Eu não estou lendo um cartão, eu não estou lendo um livro. Eu estou comunicando para um passageiro aonde estão aquelas saídas de emergência. Eu estou chamando a atenção para ele que pode ter uma mais próxima dele, atrás dele, não lá na frente. Isso que você tá me falando é super interessante, porque assim, quando você tá me falando isso, você não tá focando também na sua voz. Não. Você tá focando no quê? Eu tô focando em querer passar uma mensagem importante pro cara. Naquele momento, momento. que tem gente que tá com medo, Exato. tem gente que não tá nem aí, que tá no celular, tem gente que tá prestando atenção de alguma forma. Exato. Então, no mínimo, você precisa articular muito bem as suas palavras. Essa é a forma. A articulação. forma, ela precisa ter um jeito, não digo de chamar a atenção, mas pelo menos ficar no subconsciente daquele cara, aquilo que você falou. E eu tenho colegas que falam, Léo, eu adoro voar com você, eu adoro ouvir você falando nesse PA. Nossa, que delícia que é a sua voz, que não sei o Porque quê. você tá procurando passar esse aconchego, Também. esse conforto, Tranquilidade. essa segurança. Tudo isso a gente tem que passar. E tá aqui, né, Léo? Tá, e na verdade, eu não sei explicar, é quase instintivo. É lógico que não é que eu escolhi essa profissão me escolheu, porque eu já tenho esse perfil. Você, como comissário de bordo, você não tá só por segurança, você também não tá só para fazer o cliente voltar, é tudo misturado ao mesmo tempo. Você é a empresa ali recebendo o Você cara. é a empresa. E na locução também tem isso, né? Você quando assume aquele PA, você é a empresa assumindo literalmente isso no microfone e passando tudo isso que você falou. Então você percebe tudo aquilo que a gente conversa aqui no canal, de ter a noção do momento que a pessoa está recebendo a mensagem, a emoção, a intenção do que você quer passar, que ele não tá na forma, tá na cabeça e no sentimento, tá na sua memória emocional do que é isso, do que é sentir segurança, do que é sentir aconchego, e aqui na emoção. Então você passa isso. E o terceiro ponto é a forma. Eu passei anos, eu tô há 8 anos voando. Desses 8, eu passei pelo menos 3 treinando, falando sozinho em casa, no chuveiro, todas as alocuções que eu tinha que fazer a bordo. Você treinava e se ouvia, treinava e se ouvia. Treinava e me ouvia. Como eu treinava no chuveiro Olha o também... guarda-roupa aí pra que serve? Pra você treinar... Você treinava no guarda-roupa também? Não, mas eu treinava no chuveiro por causa da acústica, eu conseguia... Embora a acústica de um banheiro seja ruim, não é bom pra treinar. Mas você tinha alguma noção. Mas treinava assim, né? Também. Eu fazia assim, Só eu de consigo fazer ouvir assim, melhor a você voz. já... Exatamente. Só de fazer assim, Senhoras você e já senhores, boa noite. Eu conheço o locutor do Clube da Voz, que até hoje, eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, é o Irineu Toledo, eu falei. O Irineu, eu conheci o Irineu e fui gravar, ele já era do Clube da Voz e tal, e aí ele foi gravar, ele tava sem o fone, a produtora não tinha o fone, ele simplesmente, fez a locução assim, chegou num canto de parede, fez a locução, e saiu falando. Eu achei o máximo aquilo. Simplesmente faz isso daqui e perceba o som. Sim, a gente faz isso pra cantar também, quando não tem retorno direito, é só fazer a concha. Nossa, parece que eu tenho um microfone aqui. Exatamente, um fone de ouvido. Né? Então eu treinava, eu andava na rua falando sozinho, os speeches, até também porque eu queria falar, não decorado, não de decoreba, mas eu queria falar sem precisar estar lendo. Porque uma outra coisa que é importante, quanto melhor você se comunica, mais credibilidade você dá no que você está falando. Tanto que eu sei que tem a profissão que eu exerço
ela é alvo de algumas chacotas, né? Tipo, Sim. putz, você fala inglês de comissário de bordo. É. Enfim, não sabe falar no microfone, não dá pra entender nada. Eu sei disso. Não, mas Léo, você tem que ouvir, né? Sim, mas não tem gente que não sabe, não tem jeito pra isso. É lógico que Isso foi diferencial pra você? Foi, assim, olha... Foi ou é? Eu acho que é mais do que foi. Mesmo porque são muitas variáveis que a companhia aérea tem que avaliar para Não é só contratar um comissário de bordo. Sim. E se eles se ativerem a mais esta variável, aí fica impossível contratar alguém, porque você precisa ter perfil de atendimento com o cliente, tem que ter o perfil de segurança e aí se eles colocarem mais uma coisa ia ficar muito difícil a contratação. É lógico que dentro do treinamento a gente tem aulas... Mas o profissional querendo se destacar... Exatamente. Não, e a gente tem aulas de alocução mínima para o negócio não ficar... tem aulas de locução mínima? Alocução. A gente tem as aulas de alocução a bordo. Alocução, porque são é o que a gente fala. Não é uma aula de locução com técnicas de locução. Eles só falam, vocês vão falar assim a melhor forma. Mas ninguém aprende técnicas de locução lá. É por isso que eu acabo me destacando entre os meus colegas. Eles falam, eu adoro ouvir a sua voz falando. O seu inglês os passageiros também, você não tem feedback? Eu tive feedback de passageiros americanos que falando que my accent it was perfect. Mas muito delícia, mais de colega. Opa, eu me encho de orgulho, muito mais de colega. E aí eu falo, mas eu sou locutor. Também, eu sou locutor. Isso traz um diferencial, a gente estava conversando para todas as profissões. Para quem trabalha como vendas no telefone, ou atendente no telefone, que mais? Qualquer atividade hoje você tem a comunicação como base. E saber falar, saber se colocar, prestar atenção no seu posicionamento, no timbre, no volume. Porque senão você sai falando que nem um louco. Não, e não só isso. Eu não sei se vocês lembram, a coisa de 2 ou 3 meses atrás, teve uma despressurização num voo nos Estados Unidos e apareceu as fotos dos passageiros colocando a máscara aqui. Que não adianta nada. Aqui? Tava todo mundo com a máscara na boca. E não na boca e no nariz. Eu não posso falar que isso é uma falha dos meus colegas. Isso eu não posso falar, mesmo porque todas as informações são passadas como elas podem ser. Tem que ser passadas. Só que quando eu falo no diferencial de comunicação, você tem que chamar a atenção de alguma forma do passageiro que está dentro da sua aeronave. Nesse momento, que é o momento que ninguém presta atenção, porque tá primeiro, que prestar atenção em coisa de emergência, pra quem tem medo é horrível. É a última coisa que você quer pensar. Você não quer pensar nisso. Então, assim, quem não gosta de voar, pra eles dizem que essa é a pior parte do voo, que eles têm que ficar pensando em emergência. Sim, porque vai ter a decolagem. E quando vai aterrissar e decolar, são os piores momentos, né? Então você tem que ter uma forma de chamar a atenção. A minha forma de chamar a atenção é falar o mais claro, calmo possível, todas as informações que eu preciso passar. E o mais articulado também. É falar com o passageiro, chamar ele para mim. Solicitamos a sua atenção para os procedimentos de segurança. Falando calmamente, sorrindo, com uma voz bem modulada, colocada. Assim, você passa essa sensação de calma, né, para o passageiro. Principalmente que numa aeronave que faz um voo para Nova York, ou para Miami, ou enfim, é uma aeronave que quando eu falo o passageiro não está me vendo. Porque ela é grande, eu tô lá na frente, né? Numa aeronave de voo doméstico ou de voos internacionais de mais curta distância, média distância, é mais fácil chamar a atenção quando eu tô falando, porque eles estão vendo até a última poltrona, eles estão me vendo falar. Num voo mais longo, com a aeronave maior, ninguém vê. Então, ou você modula e imposta a voz de uma forma que tente chamar a atenção, no mínimo, para esse passageiro. Ou vai passar despercebido. Lógico
que eu não falo todas as informações porque elas são passadas num vídeo. Entendi. Mas o começo, que é o que, olha, eu preciso da atenção de vocês porque a gente vai passar um vídeo que é importante. Então, é o mínimo que eu posso fazer por eles ali nesse momento, para passar um... Então vamos para Nova York? Vamos? Vamos voar? Vamos voar. Ladies and gentlemen, welcome to Miami City.